questionados, sempre questionados. E Gabigol, como é que é? Jogam os dois, não joga, Gabigol fica, Gabigol sai. O Rodolfo Landim foi perguntado sobre isso também lá no campo, depois dessa... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu, Madureira foi campeão e ainda espera o seu adversário para as semifinais do Carioca, né? Pedro, 8 gols em 8 jogos, né? Contabilizando só o Carioca, tirando os amistosos. E a pergunta que fica no ar: por que o Gabigol não foi pegar medalha junto com o elenco, né, após a premiação? Por que será? Porque o Wesley estava suspenso junto com o Gabigol. Suspenso não, poupado porque estava machucado. E o Wesley foi, o Gabigol não foi. Por que será que o Gabigol não foi, né? O Tite tentou explicar ali, mas deu algumas voltas na pergunta que acabou não respondendo. Mas, importante que o Flamengo classificado, melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. E o Pedro voltando aos seus velhos tempos aí, né? Temporada passada foi um arraso, 35 gols. E esse ano ele bate 40 gols na minha conta, né? Na minha opinião, o Pedro bate 40 gols em 2024. E o Flamengo conquistando títulos aí. Eu acho que a Libertadores esse ano vem. E o Flamengo pode se tornar o único tetracampeão da Libertadores, né? Clube brasileiro, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Tamo junto e é nóis. Isso, ó. Não conte com o Richarlison, não vai dar. O Pedro tá ali no começo da fila. Pelo que a gente sabe que o Dorival gosta do jogador e pelo que ele tá aparentemente disposto a abrir porta, independentemente de onde o jogador jogue. Começo de ano é muito bom. O Tite, se a gente está falando que o Dorival deu muito espaço pro Pedro, o Tite, em função disso, também deu muito espaço para ele na seleção brasileira e o levou para a Copa do Mundo. Acabei de falar que o torcedor do Flamengo tinha um pouco de bronca que ele não levou o Gabigol, mas ele levou o Pedro, né? Então, eu acho que o começo de ano é muito bom. E hoje, na cabeça do Tite não tem a discussão, né? Na cabeça de muita gente, até outro dia, mas o Pedro saiu, o pessoal pegou no pé, entrou o Gabigol. Na cabeça do Tite, não é um assunto, né? O titular do Flamengo é o Pedro. E ele está entregando isso de maneira muito clara dentro do campo, né? Eu acho que esse é o ponto. E eu outro dia falei que essa discussão realmente ela não existe. Porque ele está sendo titular e ele está entregando. A gente não está falando de um jogador que está jogando nada e o outro pedindo passagem. Não é o caso. O campo fala. Não, fala. Ele gosta. E eu vou te falar, até para gestão de elenco, se você pegar e colocar o Gabigol do nada... E aí é muito louco, porque se você for pegar também, historicamente, a carreira do Tite, ele tende a usar mais jogadores que nem o Pedro e não como o Gabigol. O Pedro é um tipo de jogador que o Tite, quando ele não utilizou nos seus times, é porque ele não tinha realmente. O Tite gosta da figura do 9, sempre gostou da figura do pivô, do cara que retém a bola, do cara que tem um jogo aéreo forte. E é uma questão de preferência. E vou te falar, os dois dá para jogar junto? Dá. Só que o time que jogou com os dois juntos era um time com alguns desequilíbrios. É um time que ganhou tudo e tal, mas não era um time perfeito porque toda essa gambiarra para poder ter os dois, toda essa estrutura que você tinha que criar te gerava desequilíbrios. Entendeu? Eu não acho que teria que ter tirado o Dorival, apesar de eu entender o sentido ali. Eu acho que o Vitor Pereira vinha de um bom trabalho no Corinthians e ele não ter ido bem no Flamengo não quer dizer que ele é um mau treinador, mas o time vinha em queda com os dois juntos. E até nesse lance de equilíbrio. Então, assim, é natural. Eu acho que o Gabriel tem que, nas oportunidades que tiver, dar tudo e brigar por posição. Não existe contrato de futebol que você assina lá que você será titular. Você tem que brigar por posição. Embora a gente diga aqui, né, que essa discussão não existe, ela existe, porque o Tite foi questionado, sempre questionados, e Gabigol, como é que é? Jogam os dois, não joga, Gabigol fica, Gabigol sai. O Rodolfo Landim foi perguntado sobre isso também lá no campo, depois dessa partida, depois dessa conquista de Taça Guanabara, e o presidente do Flamengo falou o seguinte, abre aspas aí para ele: eu sou o presidente do Flamengo, ele, Gabigol, não vai sair do Flamengo, a torcida pode ficar tranquila. Fecha aspas para Rodolfo Landim, garantindo a permanência de Gabigol. O ponto é que, assim, é uma garantia até quando, né? Porque o que depende dele, das duas partes, no caso, mas de cumprir o contrato, é até o fim do ano. Porque começou a haver um rumor ali de que,
já que pode sair de graça no fim do ano, de repente, começar a estudar propostas por ele na janela do meio do ano. A gente já falou que isso não tinha sido um assunto ainda, né? Sim. Sentado e conversado com o staff do jogador e tudo mais, né? Agora, o futuro começa a depender muito dele também, porque o Gabigol, o Gabigol é 96, o Gabigol, quer dizer, ele vai fazer 28 anos esse ano. Ele tem bons anos de futebol pela frente ainda. Se a perspectiva dele não for a de jogar com regularidade, talvez ele pense, por mais que eu tenha a minha história no Flamengo e nada apaga a história que eu tenho no Flamengo, de repente eu posso olhar para outras possibilidades, porque tem vários times, especialmente aqui no Brasil, que, cara, ele chega amanhã, ele pega a camisa e fala, é minha, né? Então, depende muito do que ele pensa também. Então, de sequência de carreira, de oportunidade para jogar, porque é óbvio que se ele também vê que não vai ter também muito tempo de jogo, né? Eu tenho muita curiosidade de que o caminho que ele vai tomar, porque não é uma decisão tranquila, não, você deixar um clube onde ele é venerado, apesar de não ter feito uma temporada... É que é isso que é muito louco, né? Ele colocou o sarrafo tão lá em cima. Quantos caras decidiram 2 Libertadores na carreira? E aí a gente olha para a temporada passada, a gente fala a temporada do Gabriel foi ruim. Mas olha para os números, não, ele tem mais de 20 gols na temporada. Tá aqui atacante, tá entregando mais que isso todo ano. É que as outras ele entregava 40, entendeu? Então, eu acho que ele mesmo subiu. E, assim, jogadores que mantêm um nível de atuação num nível tão alto por tantos anos seguidos, esses são poucos no mundo. Esse é só craque. O Gabriel não é craque. Ele é um ótimo jogador para nível nacional, doméstico, é muito bom. E aí a gente, não, mas ele foi mal. Mas ele não foi mal na temporada passada. Se for olhar em números, eu podia ter entregado mais. O time coletivamente não foi mal. A gente vai de novo para aquele... Não foi bem, a gente vai para aquele caminho. Obviamente que as individualidades vão cair. Agora, eu tenho muita curiosidade o passo que ele vai dar, né? Se ele fica onde talvez é mais confortável, se ele vai para um novo desafio, se ele não vai. E é uma decisão muito pessoal. Quem sou eu para não, faz isso, faz aquilo, não. Aí cuida da sua vida, né? Como a gente fala. Mas... O Rio de Janeiro, porque o Flamengo venceu o Madureira 3-0 e o Flamengo é campeão da Taça Guanabara. O Flamengo já levantando a taça, então, nessa temporada. E o nosso repórter, o Pedro Henrique Torre, conta também a história desse jogo pra gente. Tudo bom, Pedro? Seja bem-vindo. Tudo bem, Matheus? Boa noite para você, abraço aí, também abraço pro Elton, beijo para Natália, todo mundo que está acompanhando a gente nesse FC. Pois é, Flamengo campeão da Taça Guanabara pela 24ª vez na sua história. É uma taça que tem a sua tradição aqui no Rio de Janeiro, perdeu nos últimos anos a sua importância, assim, grande relevância, mas em outros anos era mais impactante. Mas ano passado o Flamengo acabou, nos 2 últimos anos, acabou sendo derrotado na Taça Guanabara e teve um certo impacto. Então esse ano está no bolso, 3-0 sobre o Madureira, não tem nem o que contestar, uma vitória muito tranquila do Flamengo e uma Taça Guanabara muito tranquila, 27 pontos, 23 gols marcados, apenas um sofrido e com a equipe sub-20 diante do Nova Iguaçu. Então foi uma campanha realmente muito boa, muito sólida do Flamengo. Mais de 62 mil pessoas no Maracanã na tarde deste sábado, que estava um calor, mas não aquele calor sufocante do outro fim de semana. Então o Flamengo conseguiu essa boa vitória, 3-0. Arrascaeta no primeiro tempo. No segundo tempo, o Pedro fez um golaço, 10º gol dele, se você contar os amistosos na temporada, dá para contar assim. E aí depois o Flamengo fechou a conta com o Léo Pereira, fez de falta ali, então 3-0. Foi uma tarde muito boa para os rubro-negros que aqui estiveram. O Tite levantou sua primeira taça, a gente não fala título, mas a sua primeira taça com o Flamengo. Então, depois ele concedeu entrevista coletiva no gramado. Alguns jogadores falaram, mais com o pessoal que faz redes sociais. Para as TVs não detentoras não houve a possibilidade de zona mista, mas no gramado lá alguns personagens conversaram. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, confirmou o acerto pelo Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou que o Gabigol não vai sair do Flamengo. O Gabigol participou ali do início do jogo, ele estava lesionado, não podia participar do jogo ali, mas esteve antes no gramado, observando com roupa civil, digamos assim, e depois na festa não esteve presente, né? Depois do jogo. O time, depois seguiram
as perguntas. O Tite foi até perguntado sobre a questão do Gabigol não participar da festa, por exemplo, no final do jogo, onde os jogadores entraram em campo para levantar o troféu e tudo mais. O Tite saiu um pouco pela tangente, disse que o Gabigol antes até deu a última palavra ali no vestiário, antes dos jogadores entrarem, falou assim, aproveitem que estar dentro do campo nesses momentos é muito bom. Então o Tite deu uma afagada, disse que tem a importância do Gabigol, não quis falar, foi até perguntado sobre o tema de ter dado uma bronca no Gabigol na questão que ele queria bater o pênalti contra o Boa Vista, por exemplo, mas não entrou muito nesse tema. Tampouco quis comentar sobre o Léo Ortiz, já confirmado pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, mas não foi anunciado oficialmente, então ele também não quis comentar ainda. Mas o Flamengo agora folga amanhã e fica no aguardo do seu adversário na semifinal. Pode ser, enfim, pode ser Fluminense, se o Fluminense perder, os outros dois vencerem, obviamente pode ter uma combinação ali, pode ser Nova Iguaçu, Botafogo, Vasco. Então o Flamengo fica no aguardo agora de quem vai ser o seu adversário na semifinal. Ele tem a vantagem de resultados iguais, 2 empates, assim, ou perdeu o primeiro jogo de 1 gol, venceu o segundo de 1 gol para avançar à decisão do Campeonato Carioca. Matheus. Valeu, Pedro. Obrigado pelas informações. Você segue também aí no Maracanã. Um trechinho dessa entrevista do Tite no pós-jogo, ele falou também sobre Daniel Alves, sobre a fala que ele tinha dito na sua última entrevista coletiva, e agora o Tite veio retificar essa fala. Pessoal, me desculpem. Me desculpem na resposta que eu dei do caso do Daniel Alves. Perdão. Alguns itens. O erro, o crime foi julgado pela justiça e foi condenado. A comparação que eu fiz do caso, ela foi inoportuna, foi sem sentido, foi indevida. A etapa profissional que nós tivemos juntos, ela foi de muita correção e respeito. E eu reafirmo que eu acredito numa educação com orientação, com punição, como eu fui modelado pelo seu Agenor e pela dona Ivone, meus pais. Continuo acreditando dessa forma. Eu acho importante que o Tite tenha retomado o assunto e me pareceu de vontade própria. E aí, nessa retomada dele sobre esse assunto, fica muito o que a gente discutiu lá atrás na primeira resposta, do que era a relação do Tite com o Daniel Alves como um homem de sua confiança em momento de seleção brasileira e tudo mais. E que uma coisa não poderia interferir ou ser misturada à outra, né? E aí o Tite vem, olha, me equivoquei, comparei casos que não são da mesma forma, que isso já foi julgado, já há uma condenação, isso já existia na primeira fala do Tite, né? Então, assim, não deixa de ser uma fala equivocada, embora ele venha agora se colocar mais uma vez, como disse, repito, me pareceu de vontade própria, porque ele viu o que tinha dito e como isso repercutiu, mas de forma alguma também deixa de trazer naquela primeira fala o que a gente também repercutiu ao longo da semana até. O quanto isso acaba passando impune, entre aspas, ou muito permissivo dentro do futebol, né? Quando se questiona um caso já condenado, já julgado, com todas as informações aí à disposição. Enfim, isso precisa ser mais visto, mais revisto dentro do futebol. Casos como esse e o que de fato tem aí dentro dessa fala que o futebol muitas vezes abraça. Né, de, não podemos misturar, não podemos. Ele teve a outra história, sim, ele teve, mas cometeu um crime. Pode ter sido o atleta multicampeão que foi, com a sua história dentro de clubes e seleção brasileira, mas cometeu um crime. E tudo já estava aí à disposição. Então, Tite errou, veio hoje, falou. Aí a gente pode até cair naquela, né, depois que a desculpa apareceu, as coisas ficam mais brandas. Mas, de qualquer modo, acho que ainda assim a gente precisa rever esses conceitos e tudo isso que o futebol deixa passar muito, muito brandamente. E a sociedade também. É que o futebol é um recorte bem forte do que é a nossa sociedade, do que é o machismo, do que é a misoginia, do que é tudo isso.
conversava aqui com os colegas no intervalo. Se vocês vissem as coisas que a gente recebe, nós mulheres que trabalhamos aqui nas nossas redes sociais, é uma tristeza. É uma tristeza como a gente é objetificada, desrespeitada no nosso ambiente de trabalho e na nossa sociedade. Então, a gente precisa, de fato, rever tudo isso e esses conceitos precisam também ser revistos. Não dá para falar e depois me desculpa e tal, mas isso já foi dito, já também ajudou a formar muita opinião. Então, é necessário que a gente veja esses conceitos. Ainda mais esse mês, todo mundo vai falar tanto da gente, né? Olha aí, mês da mulher, mês de não sei o quê. Vamos rever nas atitudes, nos conceitos, do que de fato tudo isso significa dentro da nossa sociedade, sem discurso só, né? Acho que é importante. Eu até ia me colocar aqui, Glaucia, para dizer que ninguém está na posição melhor que você para falar. Então é isso aí, né, nação? Após o título do Flamengo aí, em cima do Madureira, né? Obviamente que o título já estava assegurado, né? Então esse jogo diante do Madureira só foi um jogo só para garantir a taça, né? Porque era difícil o Flamengo ser ultrapassado em relação ao saldo de gol. Mas isso é uma coisa para depois. Sobre outra coisa, sobre a situação do Gabigol, né? Eu já pesquisei em vários meios de comunicações aqui. Eu não entendi ainda porque o Gabigol não foi lá comemorar. Lembrando que o Gabigol ele está machucado junto com o Wesley, os dois estão com machucar a coxa. Deu lesão aí bem simples de resolver. Então os dois estavam com roupa comum, vamos dizer assim, né? O Wesley foi lá para ganhar a medalha e o Gabigol não apareceu. O motivo não sabemos, mas eu acho que isso deve ser coisa irrelevante, né? O Flamengo agora espera o seu adversário para a semifinal do Carioca, que pode ser Fluminense, Nova Iguaçu ou até Botafogo e Vasco, né? Então, tem vários adversários que podem enfrentar o Flamengo aí. Eu espero um clássico, né? Não quero Nova Iguaçu, eu quero um clássico. Vasco e Botafogo acho que é os mais prováveis, né? Mas é isso aí, tamo junto. Mengão campeão da Taça Guanabara, sim, é pra comemorar o título aí. Porque o ano passado, quando a gente perdeu, a gente foi zoado. Então a gente ganha e as pessoas vêm falar que não vale. Pelo amor de Deus, né? Então, tamo junto e é nóis aí, nação.